Olá, meus irmãos, tudo bem? Pastor Brandão. Eu estava aqui hoje no meu cantinho fazendo uma reflexão e uma palavra muito boa veio ao meu coração, em que o tema principal da minha conversa com Deus era falar sobre resolvendo conflitos, resolvendo desentendimento, né? Os conflitos, entendi pela palavra de Deus que os conflitos eles são inevitáveis nos relacionamentos interpessoais. Também você não acha que isso é importante? E humanamente é impossível viver em total harmonia com os outros o tempo todo. Olha, irmãos, é um desafio. Nós vivemos o tempo todo em paz, em harmonia, e às vezes os desentendimentos, a posicionamento, ideologia, posições religiosas, teológicas, posições pessoais, às vezes, ideais pessoais, às vezes trazem desentendimento. E Jesus, ele falando ali com os discípulos, com os fariseus, falando para Israel e falando para a igreja, ele dá uma orientação muito tremenda com respeito a isso, que eu quero ler com você rapidamente em Mateus capítulo 18, verso 15, vai dizer assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Essa palavra de Jesus ali, falando sobre os conflitos ali, religiosos ali com os irmãos e os nossos discípulos. O apóstolo Paulo ele teve uma experiência muito interessante, que isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né, que vai falar acerca disso. O apóstolo Paulo estava fazendo a segunda viagem, e ali então ele com Barnabé promovendo a viagem, e Barnabé fala para Paulo: Paulo, eu quero levar João Marcos para a viagem. O apóstolo Paulo não leva não, porque ele na primeira experiência ele se afastou, não foi, e agora eu vou levar o Silas. E aí então houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, e aí então eles se separaram. Mas lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo ele vai procurar, ele vai falar com Timóteo e diz: olha, eu estou muito cansado, já estou velho, e é o seguinte, Demas não está comigo, já foi embora, Lucas ainda está comigo. Ô Timóteo, chama Marcos, porque ele será muito útil para o meu trabalho. Irmãos, que coisa bacana, que experiência boa nós reconhecemos que em algum momento nós fomos enfáticos na nossa teimosia, no nosso endurecimento do coração. Às vezes nós perdemos pessoas ótimas, às vezes nós amamos pessoas e não andamos mais com essas pessoas, seja na família, seja no parentesco, seja no trabalho, na igreja. Então, tantas pessoas bacanas que nós temos, às vezes não andam mais conosco, essas pessoas não querem andar mais conosco por falta de uma posição ideológica, uma situação teológica, alguma coisa assim, um conflito, às vezes tão pequeno que as pessoas não andam mais. A gente precisa tratar desses assuntos, você não acha? Então aí, mas Paulo também vai falar de uma experiência muito legal, que está lá em Filipenses, Filipenses capítulo 4, verso 2, vai falar acerca de duas irmãs, que chama assim Evódia e Sintique, e diz assim, Filipenses 4, 2, Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs. Olha que bacana. Puxa vida, a gente às vezes precisa, assim, tem tanta gente de confiança que a gente espera mais dessas pessoas conosco, mas às vezes é quebrado isso por alguma coisa, por um sentimento, às vezes até pequeno, a gente não
caminha junto por algumas coisas. Eu sou de uma família de 9, hoje nós somos 7 irmãos, eu sei como é difícil trabalhar com parentesco de irmãos, de sobrinhos, numa vida profissional também, na igreja nem se fala. E nós temos esse desafio juntos de nós estarmos, ó Deus, insistindo, não desistindo, porque a nossa missão, Deus tem uma missão para nós, a missão familiar com a esposa, nem sempre é harmonia, nem sempre é flores na relação conjugal, e às vezes nós nos desgastamos por bobeira. Na vida, na igreja é a mesma coisa. Na verdade, a gente olha só para o nosso pessoal, né? Para o humanismo. Eu fui atingido, eu sou. Mas a gente não ouve o evangelho, a missão que Deus deu para nós. Na verdade, então, eu peço a você que amadureça isso, como eu estou amadurecendo com respeito a essas coisas. Eu lembro também uma palavra de João, lá em 1 João 4, que eu vou ler para você. João ele vai falar uma coisa assim muito interessante. 1 João 4 vai falar, verso 20 e 21, ele vai falar assim. Ele vai falar dessa forma. João 4, 20 e 21. Ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Irmãos, vamos perdoar, vamos andar a milha seguinte, não é verdade? Olha, é tão importante nós termos paz no coração. Essa manhã eu fiz essa reflexão no meu coração, me falou muito aquelas duas irmãs ali de Filipenses capítulo 4, aquelas duas irmãs, que era muito importante uma para a outra e muito importante para o Evangelho. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seus parentes, sua relação conjugal, sua relação com seus parentes, como eu também tenho muitos parentes, como também para a sua vida profissional, se você tem amigos bacanas no trabalho e que vocês não andam juntos, ou na igreja também, né? Eu gostaria muito que você ouvisse essa palavra e que, se eu tenho alguma coisa contra alguém, que alguma coisa que a gente, Deus, possa nos abençoar, que essas coisas possam ser bem resolvidas, amém? Olha, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, que haja paz e harmonia no seu coração. Vamos resolver esses conflitos, vamos resolver esse desentendimento que é comum nas inter-relações pessoais, amém? Que Deus abençoe você. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração essa manhã, que possa trazer para você uma grande valia também na sua caminhada de fé. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Pastor Brandão, seu amigo.